Excelentíssimo senhor presidente dessa Assembleia Legislativa, deputado Edgar Preto, momento em que também quero desejar um bom trabalho à frente desta Casa do Povo. Quero dizer-lhe, senhor presidente, que apesar de não ter contado com o meu voto ontem, como é público, voto aberto, espero que o senhor possa fazer um bom mandato a despeito das minhas expectativas, mas é normal. Creio que nós tenhamos, assim, uma forma de poder iniciar este ano legislativo com a garantia de que esta casa seja respeitada ao longo de 2017 e, sobretudo, o único pedido que lhe faço, senhor presidente, não quero cargos, não quero favores, não quero nada. Quero apenas que o meu direito de poder me pronunciar livremente durante o meu tempo nesta tribuna me seja garantido e assegurado. Se o senhor tem mais familiaridade, mais proximidade com as pessoas que participam das sessões em momentos, sobretudo, de maior polêmica, peço-lhe, humildemente, que garanta a este deputado e a todos os demais o direito sagrado de poder utilizar esta tribuna durante o tempo que nos cabe, sem que sejamos interrompidos, para que assim possamos democraticamente, livremente, deputado missionário Volney, expormos aquilo que nós pensamos e aquilo que nós representamos em nome dos nossos eleitores. Portanto, senhor presidente, deputado Edgar Preto, desejo bom trabalho ao longo de 2017 ao senhor e também à mesa, aqui muito bem representado pela deputada Lisiane Bayer, primeira vice-presidente, e em seu nome saudar todos os demais membros da mesa, deputada Lisiane, que compõem, portanto, a administração desta casa, a administração política desta casa ao longo do ano de 2017. Desejo, assim, também a todos os funcionários e a todos os gaúchos e todas as gaúchas um excelente 2017. Coube-me a honra, deputado Ibsen Pinheiro, o senhor que tanta experiência tem, tanta caminhada tem na política e tanto respeito possui de todos os colegas, de todos os partidos, coube-me a honra, deputado Ibsen Pinheiro, de iniciar o ano legislativo nessa tribuna, dando um grande expediente. Quero dizer àqueles que acompanham esta sessão em casa, ao vivo, ou mais tarde, pelas redes sociais, ou como quer que venham a acompanhar o que será dito nesta tribuna a partir de agora, que apesar de estarmos em recesso ao longo do mês de janeiro de 2017, muitas coisas aconteceram. E faço questão de vir a esta tribuna registrar nos anais desta Casa Legislativa o que ocorreu, para que durante 2017 possamos continuar, como diz o título deste grande expediente, passando o Brasil a limpo. Estamos iniciando o ano legislativo, portanto, após um recesso que veio em um momento atribulado para a política estadual, nacional e até mesmo mundial. Assim como foi todo o último ano, não faltaram acontecimentos marcantes no último mês, e me mantive sempre atento, acompanhando os fatos e esperando o momento de voltar a este parlamento. Durante o período em que nós, deputados, estivemos afastados desta casa, tivemos também um tempo importante para refletir sobre o que ocorreu durante o ano de 2016, histórico para a política brasileira, principalmente em razão do impeachment de Dilma Rousseff. Uma exigência popular mostrada nos diversos protestos espalhados pelo Brasil. Foram muitos fatos, muitas investigações, opiniões contundentes de todos os lados, mas, a despeito de toda a animosidade criada pela irresponsável disputa de narrativas insistentemente forçada pelos defensores da ex-presidente, conseguimos fazer com que fossem ouvidas as vozes dos milhões de brasileiros insatisfeitos. O governo do PT é passado. Dilma Rousseff, primeiro afastada, depois impeachada. O Brasil agora vive um novo momento. A população, então, estava sentindo na pele, não por ouvir falar, como a falta de uma gestão comprometida com os melhores rumos da economia colocou o Brasil para trás na comparação com os mais variados países.
Assim como no caso do Brexit e também agora na posse e antes na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o povo está demonstrando o seu cansaço com o establishment. E aqui não entro sequer em juízo de valor sobre tais acontecimentos internacionais. O povo, o cidadão comum, que trabalha duro, que paga as contas com dificuldade, quando consegue, no fim do mês, está cansado com a velha política. Aqui no Brasil, em especial, ficou evidente que as supostas verdades ditas, sobretudo por governantes de esquerda, mas é verdade, por governantes de todos os matizes políticos, embasadas por maquiagens contábeis muito pouco comprometidas com o futuro do país, são, na verdade, mentiras enormes, que doem no bolso e no coração mesmo de cada cidadão. E a conta finalmente havia chegado, depois de mais de uma década de governo petista em Brasília. E não poderia ser diferente. Trouxe na última linha esta conta, escrito em vermelho, da cor dos números negativos e da bandeira do partido que capitaneou a derrocada da economia, o tamanho do problema que seria enfrentado pelo novo presidente e por quem mais que venha depois dele. E, aliás, quantos mais venham, porque esta conta há de ser paga durante muitos anos, como, aliás, aqui no Rio Grande do Sul também estamos vendo uma conta que ficou para ser paga e levará muito tempo para recuperarmos este estado, se não atuarmos mais rápido do que vimos atuando até aqui. As investigações da Operação Lava Jato, meu caro colega, deputado Vinícius Ribeiro, decisivas para mostrar ao povo quem são os principais bandidos deste país e como eles trabalharam para saquear os cofres públicos, avançam sem deixar nenhum político ou empresário corrupto dormir em paz. Esta semana, Eike Batista, o homem que já foi o mais rico do Brasil, um dos eleitos, aliás, pelos governos petistas para ser símbolo do sucesso, foi preso. Com ele na cadeia está o segredo da sua riqueza, que sabidamente passou por favores para políticos dos mais altos cargos. Do mais alto cargo. É por causa de informações como estas que Eike Batista leva consigo que nós precisamos de fato passar o Brasil a limpo, e me inspiro, dando título a este grande expediente, as próprias palavras de Eike, quando embarcando em Nova York disse que voltava para passar o Brasil a limpo. É isso que eu e toda a população quer, que as respostas de Eike Batista ajudem a passar o Brasil a limpo. Queremos respostas também, evidentemente, sobre o lamentável acidente que ocorreu com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, relator da Lava Jato na mais alta Corte de Justiça. E antes de mais nada, minhas condolências aos seus familiares, aos seus amigos e aos demais tripulantes, amigos e familiares dos tripulantes e piloto e passageiros, do avião acidentado. Sob a responsabilidade de Teori e de sua equipe estava a delação premiada dos executivos da Odebrecht à Polícia Federal. E ele estava analisando o conteúdo dos depoimentos para homologar ou não denúncias que todos imaginam sejam gravíssimas. Claro, muita gente poderia ter premeditado um acidente que, neste caso, passaria a ter outro nome. Precisamos esperar, lamentavelmente, que tenha sido apenas um erro lamentável do piloto, como estão indicando as avaliações técnicas, mas há que ser passada limpo claramente também essa história. Com relação ao trabalho do ministro Teori, tivemos nessa semana uma indicação forte de que ele não será interrompido. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, demonstrou que não foge à responsabilidade e determinou que os juízes que auxiliavam Teori seguissem o seu trabalho. Logo que a equipe de Teori terminou as audiências com os 77 delatores, a presidente Carmen Lúcia
homologou as delações dos executivos Odebrecht, contrariando aqueles que esperavam por um longo atraso no curso do processo após a morte do ministro. Os tempos continuam muito difíceis para aqueles que têm interesse no arquivamento, no amorcegamento das investigações. Assim como todos os brasileiros comprometidos com a verdade e com o melhor futuro para o Brasil e, consequentemente, também para o Rio Grande do Sul, vou cobrar, sempre que haja independência entre os poderes, para que a Operação Lava Jato e todas as demais operações levadas a cabo pela Polícia Federal, pela Receita Federal, pelo Ministério Público, enfim, por todas as instituições com resguardo e apoio da Justiça Federal, sejam concluídas e as punições sejam conforme determina a letra fria da lei. Por falar em cumprimento da lei, nesse período de recesso vimos acontecer, infelizmente, o contrário. Numa barbárie digna da época medieval no sistema prisional, com massacres entre facções rivais, mas não com espadas e escudos, mas com armas, celulares e drogas dos tempos modernos. Mais do que a falta de acompanhamento para prevenir matança, vimos também a falta de organização do Estado, e aqui digo instituição, mas também de diferentes estados, para aumentar a segurança mesmo depois dos primeiros massacres. Esses massacres desencadearam eventos semelhantes em outros presídios, e ainda não se pode ter a certeza de que terminaram. Triste, mas não surpreendente. Estamos nos acostumando a ouvir notícias absurdas e chegamos a um ponto tão lastimável que há quem exulte o fato de que o massacre aconteceu entre criminosos, que não houve morte de inocentes, ainda mais quando se vê que para muitas vítimas de verdade, a justiça nunca chega. Aqui no Rio Grande do Sul, a extrema insegurança que o gaúcho honesto está submetido em cidades, como a nossa capital, Porto Alegre, e em todo o interior, está intimamente ligada ao fato de que as prisões, onde os criminosos deveriam estar afastados do convívio social e se reabilitando, são há muito tempo QGs de facções criminosas. Precisamos acabar com a farra. Precisamos acabar com a cultura do criminoso ocioso dentro do presídio, porque via de regra, essa cultura piora o criminoso quando recluso, não o contrário. Por isso eu propus nessa Assembleia, já no ano passado, um projeto de lei no âmbito estadual para reforçar o que já existe na lei federal, que é priorizar o trabalho do apenado como essencial, para que ele mesmo possa pagar pela sua pena. É assim que acontece em outras partes do mundo, inclusive em Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países. Um exemplo que é sempre reconhecido por ter conseguido, além de reverter índices criminais altíssimos, ainda dar a possibilidade de reinserção social para quem está preso. Obviamente, nenhuma medida isolada vai ser suficiente para resolver os problemas da segurança, da economia, da saúde, da educação. Será necessário revisar o que foi feito até aqui para encontrar aquilo que não funciona, com uma análise realista de causa e de efeito, sem demagogia. Essa é uma questão urgente. E aqui no Legislativo nós temos muito a contribuir, principalmente revogando um altíssimo montante de leis ultrapassadas, esdrúxulas, burocratizantes. O deputado Ronaldo Santini, inclusive, do PTB, e outros deputados já lideraram nesta Casa Legislativa cruzadas contra a excessiva burocratização. Hoje mesmo protocolei nesta Assembleia o pedido de criação de uma comissão especial para a revisão legal do Estado do Rio Grande do Sul. Precisamos reduzir urgentemente a burocracia no nosso Estado, nos nossos municípios e no nosso país. Precisamos colaborar para colocar o Brasil novamente no caminho do desenvolvimento. A economia ainda está patinando, mesmo que a inflação já esteja novamente dentro da meta e o Banco Central tenha diminuído a taxa básica de juros em 0,75%, o maior corte dos últimos 5 anos. Mas ainda não estamos vendo a diminuição significativa
da herança maldita deixada pelo PT, do desemprego. E sem emprego não há distribuição de renda. Quem sofre mais com esta crise enorme em que o Brasil foi se metendo são aqueles que mais precisam, aqueles que não possuem reservas financeiras, deputado Maurício, aqueles que dependem do salário para a sua subsistência. Pensando nisso, com a mesma energia que sempre coloquei no trabalho até aqui, defendendo as liberdades individuais e o Estado de Direito, vou seguir atuando para que o Estado seja presente onde sua ausência é sentida e que esteja ausente onde a sua presença não é determinante. Este pacote proposto pelo governador José Ivo Sartori, que começamos a aprovar no final do ano passado, finalmente sinaliza que um governante começa a atacar o alto custo pago pelo cidadão para que o Estado financie empresas cujas atividades não são essenciais, não são básicas, não focam em segurança, saúde ou educação. Essas, sim, devem ser as nossas prioridades. Não existe, em um pensamento racional, qualquer lógica em seguir com um modelo, deputado Ibsen Pinheiro, que já não se paga, com um setor público inchado e ineficiente. É preciso ter coragem para mudar, para descobrir o novo e para enfrentar o barulho de quem finge que não estamos vivendo o caos, única e exclusivamente porque o caos ainda garante privilégios para si. Aqueles que dizem que não há caos, esses sim são os seus grandes causadores. Para saber quem são alguns dos que desejam o prosseguimento da calamidade aqui no Estado, basta consultar quem foram os deputados que votaram contra a alteração dos repasses do Poder Executivo para os demais poderes, a famosa PEC do 12º. Esse projeto, que foi o único rejeitado, deputado Vilmar Zanquim, até aqui do pacote proposto pelo governador José Ivo Sartori, poderia acabar com distorções inexplicáveis, como o fato de que um professor ou um policial tem o seu salário parcelado, enquanto um juiz ou um deputado que ganha infinitamente mais recebem integralmente em dia. Esses deputados que votaram contra o projeto, na sua maioria representantes da atrasada e desconectada realidade da esquerda, não acham que é preciso dividir a conta quando o Estado enfrenta dificuldades financeiras. Isso que me chamou mais atenção, deputada Lisiane Bayer, que quando houve o projeto aqui para que o PT, o PSOL, o PCdoB, todos aqueles que dizem, deputado Zanquim, que defendem os mais pobres, os mais fracos, quando veio o projeto da PEC do 12º, votaram contrários, votaram para privilegiar poucos e mantiveram os muitos do Poder Executivo nessa situação penosa de receber o salário parcelado. Esta é a verdade, é a realidade de quem entregou, e via também o deputado Vinícius Ribeiro concedendo entrevista há pouco à TV Assembleia, tocando neste assunto. Esta é a realidade que se perpetua no Estado com esse tipo de aprovação ou de rejeição, no caso da PEC do 12º, e que é causada justamente pelos maiores responsáveis da crise no Estado do Rio Grande do Sul hoje, que é o próprio Partido dos Trabalhadores. Ainda há vários projetos que não foram votados, porém, senhor presidente, e vamos esperar que o governador não desista, e já demonstrou que não vai desistir de colocá-los em votação. Pelo contrário, disse inclusive que quer que voltemos a votar logo e que comecemos já. Também vamos torcer para que aqueles deputados que votaram contrariamente à PEC do 12º, que coloquem a mão nas suas consciências, na sua própria história, quando dizem defender aqueles que são mais fracos, mais pobres, mais necessitados, e respeitem o povo gaúcho, para que percebam, e já tenham percebido durante esse recesso, que a realidade é dura e que o povo não aguenta mais discurso político hipócrita. Concedo com muita satisfação ao deputado Frederico Antunes, segundo vice, para uma parte em nome da bancada do Partido Progressista. Antes eu gostaria de fazer uma saudação ao presidente, deputado Edgar Preto, cumprimentar o nosso orador
colega deputado Marcel Van Hatten, os demais colegas deputados, deputadas e as pessoas que nos acompanham das galerias e também pela TV Assembleia. Esse tema é um tema, e Vossa Excelência, se não me falha a memória, fez uma citação, que já foi motivo de preocupação de um colega parlamentar da bancada do Partido Progressista em legislaturas passadas, mas que não houve, infelizmente, curso daquilo que foi levantado. Se não me falha a memória, o ex-governador e ex-deputado Jair Soares fez um trabalho num espaço de subcomissão ou algo parecido, e Vossa Excelência agora propõe aquilo que, já mencionei, foi interrompido, com base, quem sabe, Vossa Excelência é sábio, já no que foi levantado por este deputado que trabalhou o tema, e atualizarmos e aperfeiçoarmos numa comissão especial, que é justamente aquilo que nós produzimos que não tem efeito. Isso não quer dizer que o legislador foi incapaz, foi incompetente, não foi sábio, é que, por algum motivo, a legislação que foi ela aprovada democraticamente não surtiu o efeito esperado, e ela continua lá, né, à disposição, quase que com a necessidade do seu cumprimento. Então, Vossa Excelência quer fazer um trabalho de seleção para ver o que efetivamente está servindo como legislação vigente para o seu objeto e aquilo que não tem mais porquê continuar como lei. Segundo, Vossa Excelência propõe, da mesma forma que a limpeza, o expurgo, né, a peneira, Vossa Excelência propõe nós identificarmos carências, porque aquilo que não tiver mais de acordo com as necessidades for indicado, né, para ser ela expurgada, também nós vamos ter a oportunidade de ver carências ou aperfeiçoamento de legislações que não estão sendo possíveis serem cumpridas porque falta algo, né? Então nós temos a atualização por algum motivo da tecnologia, né, do avanço tecnológico, por outras questões que poderão ser elas também melhoradas e aperfeiçoadas. Em nome da bancada do Partido Progressista, deputado Marcel, eu quero comentar a Vossa Excelência que nós estamos, né, ao seu lado para subscrever essa ideia de uma comissão especial. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Frederico Antunes. E muito útil, válida, a lembrança do trabalho desempenhado também pelo deputado Jair Soares, de fato, nesse mesmo sentido. Colho a parte, em nome da bancada do PMDB, do deputado Vilmar Zanquim. Cumprimento o deputado Edgar Preto, que preside esta sessão, e faço aqui do microfone a saudação, cumprimento pela assunção ao cargo de presidente desta casa, e confiamos muito no seu trabalho, deputado Edgar Preto. E parabenizo Vossa Excelência, deputado Marcel Van Hatten, pelo grande expediente nesta sessão. Vossa Excelência traz esse tema, um ano para o Brasil continuar sendo passado a limpo, em que pese todas as mazelas, todos os problemas que estamos vivendo, tanto em nível nacional, quanto os problemas financeiros aqui no nosso estado, que têm nos impedido de avançar em muitas áreas. Vossa Excelência traz a visão também de que é preciso sermos otimistas, continuarmos trabalhando e acreditando no nosso país e no nosso estado. E saudar aqui a coragem de quem tem a responsabilidade de comandar o Brasil e este estado, de tomar as decisões que são necessárias nesse momento para que nós possamos vislumbrar aí na frente um horizonte novo para o nosso país e para o nosso estado. Parabéns pelo seu posicionamento na tribuna nesta tarde. E cumprimentos novamente a toda a mesa diretora, em especial ao nosso novo presidente. Muito obrigado, em nome da bancada do PMDB. Muito obrigado, deputado Vilmar Zanquim. De fato, retornando
ao discurso que as urnas rechaçaram nas últimas eleições municipais, o discurso político hipócrita foi derrotado de forma acachapante nas eleições de 2016, pós-impeachment. Espero, por isso, que todos os deputados desta casa possam estar atentos às demandas do povo, da maioria, e esqueçam de privilégios que estão sendo retirados de minorias que muitas vezes dizem defender. Deputado Vinícius Ribeiro, com muito prazer, colhe sua parte. Saudar a Vossa Excelência, deputado Marcel Van Hatten, mais uma vez parabenizar na pessoa do nosso presidente Edgar Preto, a toda a mesa diretora, a um profícuo ano de desafios que haveremos de ter neste ano na Assembleia Legislativa. Não é muito fácil tratar dos desafios do ano de 2017, porque talvez os desafios que Vossa Excelência traz não sejam os mesmos desafios que eu, como cidadão ou como deputado, falaria. Mas muito do vosso pronunciamento também tem o meu pensamento. Um pensamento de que nós precisamos hoje entender uma maioria silenciosa distante em detrimento de uma minoria próxima e barulhenta. E nós precisamos discernimento, humildade e coragem. Discernimento para ouvir a população, humildade para acolher e coragem para fazer. E nem sempre os parlamentos, em nível municipal, estadual e federal, deputado Marcel, conseguem ter essas características de, nesse momento, ouvir a população. Nós temos desafios enquanto poder legislativo, mas também nós precisamos reconhecer que outros poderes também precisam fazer a sua parte. E nós precisamos avançar, acelerar, ouvir mais a população e entender que o poder judiciário, principalmente, tem que parar de legislar. Parar de continuar dando diversas vantagens aos seus próprios, para poder ter um pouquinho mais de moral para exigir dos outros poderes também as suas atribuições. O ano de 2017, no meu entendimento, é um novo capítulo. É uma virada de um livro que foi escrito por alguns partidos, por alguns poderes, para esse livro de páginas em branco, em que nós devemos autorizar que cada contribuinte tenha uma caneta e que nos ajudem a escrever essa página virada de um Brasil que precisa se rejuvenescer, não somente nas suas ideias, mas nas suas atitudes e na coragem de fazer. Parabéns por trazer esse assunto à Assembleia Legislativa no início do exercício, dando a sua ideia muito clara daquilo que o Brasil necessita e daquilo que o nosso Estado precisa fazer. Aqui fica o meu abraço a Vossa Excelência e também o reconhecimento da bancada do PDT. Obrigado. Muito obrigado, deputado Vinícius Ribeiro. Colho com total satisfação o seu aparte, com o qual concordo integralmente, e concluo dizendo que precisamos, como o senhor mesmo disse, alterar também alguns conceitos sobre o que é minoria e o que é maioria. Infelizmente, minorias são privilegiadas às custas de uma maioria. Ou talvez, em outras palavras, se quisermos falar de minoria mesmo, a menor minoria que existe, o cidadão, este é o que mais está sofrendo às custas de interesses que, lamentavelmente, há anos, há décadas, têm levado vantagem no nosso Estado, no nosso país. Vamos torcer por um 2017 melhor. Viva o Rio Grande do Sul, viva o Brasil. Obrigado, senhor presidente.